Muito bem, agora são 8 horas e 25 minutos, 8 horas e 25. O Marcelo está conosco nessa manhã, engenheiro mecânico Marcelo da Corrégio, para trazer para a gente informações importantes aí sobre a questão do veículo. Mas antes vamos falar sobre inverno, um pouquinho sobre inverno, porque o Marcelo também faz um acompanhamento aí do clima, previsão, satélite e tudo mais. O Marcelo está sempre muito bem informado a respeito disso. Bom dia, Marcelo. O inverno esse ano, então, não vai ser tão rigoroso? Bom dia, Bajo. Bom dia, Juliãozinho. Bom dia, ouvinte. A gente tem uma previsão via CPTEC, que todo começo de mês emite um mapa climático dos próximos 3 meses. E o mês passado eles deram um baita de um tiro na água, porque previram que a gente teria 50% a mais de atividade de chuva durante o mês. Então a gente tem uma média de 179 milímetros. Pela previsão, a gente teria 268 milímetros de chuva, e acabou chovendo só 38. Então, a conclusão do tempo foi bem diferente da previsão do tempo. Choveu 14% do esperado só. Então, é uma coisa meio mãe de Ná esse negócio de previsão do tempo, né? O supercomputador que faz essa previsão, o Tupan, ele tá tendo uma atividade menor agora por conta de contenção de gastos, e ele está fazendo uma previsão a cada 2 dias só. Eu não sei se isso é culpa desse erro todo. Mas o que importa é que, se prevê mais chuva, acontece que a atmosfera vai ficar mais saturada de umidade. E isso vai gerar uma inércia térmica maior. Ou seja, não vai ficar nem tão frio, nem tão quente. Ou seja, de qualquer maneira, quando entra uma massa de ar polar e ela encontra essa umidade na atmosfera por conta da chuva, a massa de ar polar não consegue não consegue retirar o calor do ambiente onde ela está chegando. Então, por consequência, a gente não tem um inverno tão frio, ou, em outras palavras, a gente tem menos vezes de frio intenso, como está acontecendo aqui agora, né? Que vai ser uns 2 ou 3 dias aí de frio bem grande. Eu já estou prevendo esse frio grande aí faz umas 2 semanas. Inclusive, o evento de geada negra, que está previsto para amanhã ou depois da manhã, já estou falando faz 2 ou 3 semanas já também, porque eu sei da quantidade de umidade que a gente tem disponível na atmosfera por conta da chuva que ocorreu no começo da semana. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas previsões climáticas, não é sempre que bate, tem que fazer dar um pouco mais de olhada no ambiente. O Tupã está lá longe, a gente que está aqui perto da nossa atualidade consegue prever com um pouco mais de atualidade se juntar as duas informações, né? Tá certo. Bem, Marcelo, e com esse frio todo, há necessidade de cuidados especiais com os veículos, né? Tem. Os veículos, eles têm um comportamento diferente no frio. As evidências são bem vistas em países que têm neve constante, né, como o Canadá. Eu tenho 2 conhecidos meus no Canadá, e a estrutura de dados que eu vou passar aqui agora é uma mistura do que já tem que ser feito no Brasil com o que se faz no Canadá. Então, eu acho que eu vou começar pela bateria. Todo mundo sabe que durante as manhãs frias de inverno, a sinfonia às 7 horas da manhã é uma só, né? É o motor de arranque trabalhando até baixar a rotação e aí o motor nem girar mais. Qual que é o problema? As baterias que são usadas no carro, elas têm uma tecnologia que a gente chama de chumbo ácido. E ele tem um desempenho, esse tipo de tecnologia, adequado entre 20 e 25 graus Celsius positivos. Ou seja, acima de 25 graus a gente vai ter um desempenho menor. E abaixo de 20 graus também teremos esse desempenho menor. Quando chega o inverno, o índice de carga dela diminui, porque a eficiência de carregamento por conta do frio faz isso acontecer. E para piorar a situação, o motor todo está mais apertado por conta da contração termovolumétrica. Os metais eles acabam contraindo por conta do frio, e aí o bloco do motor acaba apertando mais os anéis de segmento e o pistão. O motor ele pesa mais para funcionar. E daí tu vai retirar a carga da bateria para poder fazer o acionamento, a bateria está com aquele índice de carregamento menor, e o motor simplesmente não vai girar uma velocidade suficiente para poder ter ignição. E outro fato, a gente exige também mais energia do carro durante o inverno, porque a gente anda mais tempo de farol aceso, a gente usa o desembaçador do vidro, quer dizer que o índice de carregamento da bateria é menor também. Então, é normal a gente ter uma capacidade de carga menor na bateria. A gente tem que estar prevenido antes do inverno acontecer, analisando como é que está o comportamento da bateria, para não passar trabalho justamente no dia de frio como hoje. E as pessoas que têm empreendimentos na área de venda de produtos como bateria, né, de certeza já estão preparados com estoque maior para poder atender o público que vai ter necessidade. Outra coisa que costuma acontecer, a gente tem o asfalto mais liso, porque a probabilidade de formação de gelo na pista é maior. Então quem anda muito cedo tem que tomar cuidado em locais
onde tem sombra no asfalto logo pela manhã. Uma fina camada de gelo na pista pode tornar o ato de tu tentar fazer uma curva leve uma baita de uma manobra de drift. Então, se tu baixar a velocidade nesses casos, vai ser bem adequado. Tá? Mesmo que a temperatura do ar seja positiva, sob o asfalto, a água da umidade da atmosfera pode ter congelado. Isso vai deixar o asfalto bem liso. Então, tome cuidado onde de manhã tem projeção de sombra, porque está todo o asfalto iluminado pelo sol. Quando chega na região de sombra, o asfalto está liso. Região de São Joaquim, Santa Catarina, tem várias placas de cuidado com gelo na pista. E eu reparei isso aí em curvas que o barranco da beira da estrada projetava sombra sobre o asfalto. Havia gelo no asfalto. Né? Era uma fina camada e o carro dava uma soltada bem agressiva ali. Outra coisa também, com temperaturas menores, o pneu também vai perder pressão. A calibração ela é pareada pela montadora a 20 graus Celsius. Então, se a temperatura baixar a menos de 11 graus, eu recomendo colocar 1 PSI a mais de pressão. E se ela baixar menos de 4 ou 5, menos 1 PSI ainda, então 2 PSI. Os fabricantes de pneu, eles indicam que 10% abaixo da pressão indicada pelo manual, reduz também a vida útil do conjunto em 5%. 20% abaixo do ideal, a vida útil cai 16%. 30% mais murcho, a vida útil cai 33%. Então, a gente tem uma diminuição da vida útil do pneu, com a pressão mais baixa, e a gente também tem aumento de consumo, porque o pneu mais vazio, ele amarra mais o carro no chão. Sempre faça o que eu tenho ensinado aqui na rádio, a analogia da bicicleta. A gente murcha o pneu da bicicleta, sai pedalando e com certeza, se for comparado ao cansaço, vai ser bem maior. No para-brisa, recomendo água com detergente neutro no reservatório do limpador, porque é fundamental tu retirar a condensação externa, que vai gerar da água que vai ficar condensando no para-brisa. Então, uma borracha nova no limpador também vai ajudar bastante. Tem que tomar bastante cuidado, carros que dormem na rua, eu vou explicar daqui a pouco melhor sobre isso. Se formar gelo no para-brisa, o limpador ele vai ficar colado no vidro. E aí, na tua tentativa de tentar movimentar o limpador para limpar, ele não vai se movimentar, tu vai descer do carro, vai puxar com a mão, vai rasgar a borracha. Então, quem tem, de repente, a obrigação de deixar o carro dormindo na rua, uma coisa muito simples, levante as palhetas, deixe elas de pé, e daí a borracha não vai colar no vidro, e isso aí vai aumentar a vida útil do conjunto. Pode parecer estranho o que eu vou falar agora, mas se a água do radiador congelar no frio, o motor superaquece. Porque com a água do radiador travada, tu não vai ter circulação quando o motor começar a aquecer. E daí tu vai passar a necessidade de distribuir o calor que o motor produz e não vai conseguir fazer isso porque o radiador está fechado. Então o que a gente faz para eliminar o problema? Colocar aditivo na água do radiador. Tem muita gente que anda com água pura, que além de fazer com que eleve o potencial de corrosão do sistema, tem esse problema no nosso inverno aqui, se tiver temperatura abaixo de 0, de certeza a água do radiador vai congelar. Repara como tem gente que tem caminhão um pouco mais antigo na estrada, anda com papelão na frente da grade frontal, né? Porque o vento que alimenta a entrada de ar do motor, ele vai tender a congelar a água que está no radiador. Se a água do radiador congelar, o motor do caminhão vai superaquecer. Então o pessoal põe um papelão, o radiador não sofre a entrada do vento, não congela a água e aí tem uma distribuição homogênea de temperatura. Mas, Marcelo, pode ocorrer esse congelamento mesmo com o carro na garagem? Bem abrigado? De certeza. A gente tem 2 graus negativos, de repente, no inverno, dentro da garagem tu vai ter a temperatura não de 2 graus como na rua, mas tu vai ter -1, -1,5, 0. Né? Então, essa água do radiador congelando é um problemão. O radiador, apesar dele parecer grande, o duto de passagem dele é bem fininho. Tá? Não cabe entre 600 ml e 1 litro de água só no radiador de automóvel. Então é muito rápido congelar essa água. E outro detalhe, Baixo, quando a água congela, a água, quando ela baixa de 3,9 graus positivos, ela, em vez de contrair, ela dilata. Então, quando ela congela, a dilatação dela faz com que ela estenda a área, o volume que ela ocupa. Isso pode rachar e quebrar os tubos que ela fica reservada dentro do radiador. É por isso que canos estouram na água, estouram na rua quando estão colocados sobre temperatura baixa. A garrafa de cerveja esquecida no freezer, tá? Então, a água ela tem um comportamento anômalo em relação a metais, por exemplo. O metal, quanto mais tu esfria, mais ele contrai. A água, quando ela baixa de 3,9 positivo, em vez de ela contrair, ela dilata. É por isso que o gelo boia, porque ele fica menos denso que a água. Né? Outro cuidado, reservatório de partida frio. Não se esquecer de adicionar gasolina ali. Eu sugiro nos carros flex, né, e nos carros a álcool antigos, que tu coloque gasolina premium, né? A Podium da Petrobras, a Octa Pro da Ipiranga, a Racing da Shell.
Para falar a verdade, eu não acho seguro colocar gasolina ali, tá? Aquilo ali é uma gambiarra da engenharia brasileira. Tu pensa o seguinte, botaram um reservatório de plástico em cima do motor do carro e tu adicionou gasolina. A gente não quer que aconteça o pior, mas tem que estar preparado para isso aí. Se tiver uma colisão frontal, que amassar a frente do carro, esse reservatório vai quebrar e vai vazar gasolina em cima do motor quente. Aí tu tem um incêndio. Quer dizer, a tecnologia brasileira não pôde prever isso aí na época da entrada do carro flex. Hoje as montadoras estão se prevenindo de um processo que pode rolar porque alguém morreu numa colisão porque o carro pegou fogo e não por conta da deformação do veículo, porque o incêndio acabou matando os ocupantes do veículo por conta do vazamento do reservatório de combustível. O que se faz hoje é pré-aquecer o álcool ou a mistura de álcool com gasolina na ignição, mas somente carros mais modernos têm isso aí. Os carros flex um pouco mais antigos têm esse reservatório. A minha sugestão é tentar botar a menos gasolina possível. Como é que faz para dar a volta na necessidade de uso desse reservatório? No tanque com álcool, se tu usa álcool, adicione no máximo 10 litros de gasolina, tá bom. E daí tu vai misturar 10 litros de gasolina com o resto em álcool, e aí tu vai ter necessidade zero de usar a gasolina do sistema de partida frio. Como eu tinha comentado, quando o veículo vai ficar durante a noite parado na rua, tu pode botar um papelão sobre o vidro para poder minimizar o potencial de congelamento do para-brisa, ou uma toalha, tá? Não esquece de colocar a paleta de pé para evitar a borracha colando no vidro para não rasgar, tá? Dá um trabalhão bem grande de descolar e normalmente as que estão mais antigas ela acaba rasgando. O que eu vou falar agora, a dica número 8 aqui da minha lista, é uma coisa que vai gerar um pouco de atividade aí negativa por quem vende o produto, mas a gente está aqui para falar a verdade, tá? Motores cansados, como o pessoal costuma comentar, que dizem que tem necessidade de um óleo um pouco mais grosso, né? Isso é um problema no inverno. Então, o pessoal que adiciona óleo 20-50, até 30-60 já vi, ou aqueles produtos que nem o Prolong, que nem o Bardal B12, que é usado para não queimar o óleo. Aquilo destrói o motor no inverno, porque ele deixa a viscosidade do óleo muito elevada. O óleo fica muito grosso. Quando tu vai dar a partida no carro, o óleo tem uma dificuldade de fluir pelas galerias de lubrificação e o motor vai trabalhar muito mais tempo a seco. 80-90% do desgaste de um motor está no momento da partida. O pessoal do Canadá, que tem que fazer paradas pequenas com o carro, costuma nem desligar o motor para evitar que haja um resfriamento do fluido lubrificante e que aumente o desgaste na hora da partida de novo. Então, inclusive quem mora nesses locais, troca o óleo durante o inverno, bota um óleo com viscosidade mais baixa para poder facilitar a pré-lubrificação do motor antes de ele entrar em regime. Tá? Falando em óleo, também temos óleo na caixa de câmbio, ele também está mais viscoso, então a gente tem que engrenar as marchas com mais carinho, com mais cuidado, até a caixa ficar também aquecida junto ao motor. Os carros que têm câmbio automático ou câmbio CVT também devem ficar girando em marcha lenta por pelo menos 30 segundos antes de serem engrenados, antes de serem movimentados, tá? Isso não é obrigatório, mas é muito desejável. O pessoal do carro com câmbio automatizado, que é aquele que iMotion, Dual Logic, que na verdade tem embreagem, mas não tem um pedal, esse não precisa. Câmbio manual também. Mas quem tem carro automático e carro com câmbio CVT, é bom 30 segundos no neutro antes de fazer qualquer engrenamento, para que haja uma lubrificação das partes mais estressantes dessa caixa, para poder distribuir as tensões de trabalho. Tudo que é metálico no frio fica menos dúctil, ou seja, ele vai aceitar menos deformação. Então, mola, eixo árvore cardan, carroceria, tudo vai ficar mais duro. Então, o pessoal aí que tem suspensão rebaixada, que adora passar de line lombada, né, nem tem ideia do mal que vai fazer para o monobloco do carro e para os cordões de solda. No frio, tudo isso piora. Então, minimize a pancada que tu vai dar na carroceria do veículo enquanto a atmosfera está gelada. No frio, ela vai ficar mais quebradiça, vai ficar mais propensa à trinca. E por último, Baja, a dica número 11, é uma pergunta que se faz há milênios praticamente, tá? É para esquentar o motor? Resposta, se a temperatura estiver negativa, é fundamental. Tá? Pelo menos 3 minutos na marcha lenta se a temperatura estiver negativa. Não exceder o torque máximo, que fica entre 3.200 e 4.400 nos veículos aspirados, e entre 1.200 e 2.000 RPM nos carros que têm turbo de fábrica. Enquanto o motor não estiver completamente aquecido. Então, não passe o regime de torque máximo enquanto ele não estiver completamente aquecido. Ponteiro lá na casa dos 90 graus Celsius de temperatura. Então, no dia de temperatura negativa, 3 minutinhos de marcha lenta é bem legal para que o motor se sinta legal, se sinta bem. E eu dou a partida, num dia frio como hoje, por exemplo, Marcelo, eu dou a partida no carro na garagem, quanto tempo eu posso sair imediatamente ou é recomendável que
eu fique por alguns instantes, alguns segundos, minutos, será um minuto, aquecendo um pouco o motor antes de sair. Temperatura negativa, 3 Sim. minutos é o suficiente. 3 minutos. Tá? Todo mundo que vende carro está dizendo, o carro nacional atual, moderno, não precisa mais esquentar motor. Isso aí é aquele papo assim, meu carro não precisa, o do concorrente precisa, eu vou vender mais. Aí o teu concorrente fala a mesma mentira, tá? E se a temperatura estiver positiva, de fato não tem tanta necessidade. Agora a temperatura negativa é fundamental, tá? Lembrem que eu estou falando isso não é por uma atividade diária de frio brasileiro. Eu tenho conhecidos meus no Canadá, e é isso que se faz no Canadá. No Canadá, quando o verão é bem legal, ele cai num sábado, cai num domingo. Tá? O pessoal vai todo para a rua, tá 13 graus e o pessoal anda de regata, curtindo o sol. Tá? É o que se faz lá, tá? É um povo que está acostumado com neve, a gente não está acostumado com frio forte assim. A gente não tem por que ficar atrás dos caras e reinventar a roda aqui. Eles fazem lá dar certo, a gente não tem por que não fazer aqui também, né? Bem, tem pergunta aqui, Marcelo, o nosso ouvinte, o Paulo Henrique, está perguntando, Marcelo, e a calibragem com nitrogênio, com baixas temperaturas, precisa ser feita, recalibrado constantemente? O nitrogênio ele tem uma taxa de contração menor que a do ar que a gente respira. Lembrando que a gente respira ar e é esse ar que vai para dentro do pneu. E o ar é 78% nitrogênio, 20,9% oxigênio. Quer dizer, quando tu calibra com nitrogênio, só está tirando o oxigênio, os gases nobres e os vapores do sistema. Não dá tanta diferença calibrar um carro comum de rua com nitrogênio, tá? Isso faz diferença onde? Faz diferença num avião, que é obrigatório por conta de cuidados com incêndio, é obrigatório em caminhão que carrega combustível inflamável, né? Agora, em carro não vai fazer tanta diferença, num carro de competição também faz diferença, porque a variação menor de temperatura no pneu vai projetar um grau de dirigibilidade do carro um pouco mais flat, um pouco mais constante, né? Então, em carro de rua não vai fazer tanta diferença, mas eu tenho que refazer o cálculo com o grau de contração térmica do nitrogênio para dizer para ti com que temperatura tu tem que adicionar um PSI a mais de pressão no nitrogênio. Mas não é tão diferente do oxigênio, tá? O oxigênio, do ar, perdão. O ar, abaixo de 11 graus, bote um PSI a mais. Abaixo de 5 graus, 2 PSI a mais. O César está parabenizando, César Xavier, dizendo bom dia, Baixo, parabéns pelas explicações do Marcelo, excelentes dicas de mecânica. Tem uma outra pergunta aqui que está sendo feita, o Edson está questionando. Eu tenho um Megane Grand Tour Flex 2011, só uso etanol. E uma noite sim, outra não, ela fica no relento, por não ter estacionamento coberto no meu trabalho. Em dias muito frios, como os que se aproximam, ela amanhece cheia de geada em cima. Nesse caso, Marcelo, quais os cuidados necessários ao amanhecer para voltar para casa e manter a integridade das peças? Eu creio que já... ele mandou a pergunta aqui no começo do programa ainda, eu creio que já foram respondidas. A gente levanta o limpador de para-brisa e coloca um papelão no vidro. Exatamente. Tá? Sossegado dele. O ouvinte mandou aqui, eu não sei se mandou uma pergunta que eu não sei se mandou um áudio, eu não sei se é pergunta para o Marcelo. Vamos ver se é a pergunta para o Marcelo. Então, o ouvinte mandou um áudio aqui, vamos ver. Bom dia. Eu tenho um K 2013 e agora eu coloco só álcool nele, que foi revertido para álcool, que o meu carro é flex. Aí o rapaz falou que se agora eu coloco gasolina estraga. É verdade isso? Ou eu posso colocar um pouco a gasolina, como você falou, misturar um pouco de gasolina no álcool para ele pegar? Não, tu pode rodar com o combustível que tu quiser a qualquer momento. Agora no inverno, eu sugiro que se tu adicionar gasolina no álcool, no tanque aí, para facilitar a partida de manhã, tu vai ter o motor funcionando um pouco mais rápido, tá? Aí tu perde a necessidade de ter que colocar gasolina no reservatório de partida frio, que como eu comentei no início do quadro, é uma atividade da gambiarra da engenharia brasileira. É um negócio meio perigoso. O ideal ali é usar menos gasolina possível, se for usar gasolina ali, colocar uma premium, né? No lugar da gasolina comum para evitar formação de borra se a gasolina for esquecida durante muito tempo. Então, se tu abastece aquele tanque no final do inverno, ele acaba ficando com a gasolina guardada ali durante o verão inteiro. Quando tu vai usar ele de novo no maio ou junho do ano seguinte, tu tem uma gelatina dentro daquele reservatório e aquilo vai entupir o sistema de alimentação. Então, o legal seria colocar a gasolina de qualidade naquele reservatório ou, havendo a tua disposição para fazer isso, adicionar no máximo 10 litros de gasolina no tanque para poder fazer a correção
da mistura para queimar melhor na partida durante o inverno. Não tem problema nenhum andar com mistura no tanque, se só anda com álcool, vai passar a botar gasolina, sem chance de dar problema. Eu só recomendo que tu apresente para o motor vários perfis de trabalho para ele não esquecer de como é que faz para funcionar bem com o combustível trocado. Muito importante, tá? Se tu tem álcool e colocou a gasolina no tanque, quando tu vai dar partida no posto de gasolina, teu carro vai ser acionado, movido a álcool. Quando tu chegar em casa, ele está movido a gasolina. Então desliga o motor e ligue de novo, que ele vai aprender a dar partida com gasolina. Que vai ficar mais fácil para ele aprender depois como dar partida frio a gasolina. Se tu tentar desligar ele em casa e dar partida 2, 3 dias depois, o motor não vai pegar. Tá certo. Marcelo, em relação ao radiador, você falou sobre a questão do aditivo. É recomendável usar só aditivo no radiador? Não, ele tem uma mistura. Normalmente entre 40% a 60% de mistura com água. O aditivo que vai no radiador é um componente chamado etileno glicol. É um parente do álcool. Então a gente mistura ele com água para poder ter a proporção correta de mistura. Algumas embalagens já vêm com a mistura feita. Então, normalmente vai entender quem tem pureza ou quem tem mistura com água pelo preço. O etileno glicol puro, meio litro, deve estar na casa de uns R$15, mais ou menos. Né? 1 litro, então, o dobro do valor. Aí tu vai lá e acha uma embalagem por R$5, não é porque ninguém está fazendo caridade, é porque já tem água misturada. Mas ele funciona igual. E compre, de preferência, marcas de renome na área, né? Eu tenho uma sugestão de tu comprar as marcas que são usadas pelas montadoras em concessionária. Fora a das concessionárias, nós temos a Bardal, que faz um aditivo para radiador muito bom, o Radicool. Tá certo. O ouvinte está perguntando aqui, Bajo, para um Gol 2000, o óleo indicado é mineral ou semissintético? Um Gol 2000 é um óleo semissintético. Semissintético. Outra pergunta aqui que o nosso ouvinte está mandando, o Léo, está dizendo assim: Marcelo, como cidadão beltronense, o que você acha da promoção dos combustíveis dos postos antigos em Beltrão perante a inauguração de um novo posto que colocou combustíveis mais baratos? Aquilo ali é uma tentativa de aproximar o cliente da marca, tá? Lembrando sempre, a gente está numa economia de mercado livre, abastece quem quer, tá? Eu tenho a seguinte colocação de economia. A gente pode comprar alguma coisa barata com qualidade, será? Tá? Não estou dizendo que não há qualidade, mas a gente fica um pouco com o pé atrás da coisa, do troço todo. Tá? Então, eu sei por exemplo, eu não quero falar de Beltrão aqui para não ter problema. Vamos falar de Florianópolis, né? Sim. Eu e tu conhecemos bem. Isso. E aqui eu posso falar à vontade que não vai ninguém com uma marreta me pegar aqui na saída depois, tá? Lá em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, tem um posto que é famoso por vender combustível barato. Tá? Faz fila na avenida. Tá? Então, depender também de praxe, que todo mundo que abastece naquele posto tem problema com o motor. Então, eu trouxe esse tipo de atividade de me promover contrário a abastecer os meus veículos em postos que tem combustível muito barato por conta de todo esse histórico que eu aprendi quando eu morava em Florianópolis. Eu me lembro do meu pai dizendo que ia abastecer uma Quantum álcool nesse posto, que tinha uma promoção, a Quantum já saía rateando do posto, na época do carburador. Então, o álcool é muito fácil de a gente dar batizada, se adicionar água. Ou então compra um combustível que tem um grau de atividade alcalina dele um pouco maior. Então, isso facilita a fabricação, só que promove corrosão alcalina dentro do sistema metálico do automóvel. Fica mais barato de custo e aí repassa esse custo mais baixo para o consumidor e o custo vai ficar um pouco menor para o bolso do pessoal que tem automóvel e vai abastecer com álcool. Na gasolina, o que se faz para batizar é colocar mais álcool. Tu vai lá ver a leitura de álcool no combustível comum, tem que ter 27%, e tu vai fazer a leitura, tem 40%, 45%. Tem que fazer um teste com densidade para poder avaliar isso aí. E não tem como a gente ver quando vai abastecer. Mas a diferença, Marcelo, de valor é muito alta, é muito grande entre aqui Florianópolis, a região de Joinville e Itajaí. Eu abasteci semana passada lá em Santa Catarina a R$ 3,79 a gasolina. Gasolina comum? Gasolina comum. R$ 3,79 ali na região de Itajaí, retornando de Florianópolis. Uhum. E havia assim os preços nessa faixa, 3,80, 3,80 e alguma coisa, e 3,79. Eu vi um posto lá com 3,77 a gasolina. E era posto de bandeira? Posto de bandeira. O imposto catarinense. Mas será que o imposto menor, é mais baixo? O imposto é menor. Mas também tem outra coisa, o frete também, né? Ali pertinho, né? E outra coisa, para tu ir para Porto Alegre de caminhão, tu tem que passar por Joinville, Itajaí, Balneário, Floripa. Então tu vai deixando o combustível no caminho. Agora veja como é que é Beltrão. Para o caminhão vir para cá, ele só vem para cá.
Beltrão é praticamente um ponto final, não é um local que tu passa a caminho. Né? Quem vai para Foz do Iguaçu não vem por aqui, vai por Cascavel. Né? Cascavel provavelmente temos combustível um pouco mais barato também. Imagino eu. Então o problema de Beltrão é estar num cantinho um pouco isolado, né? Tá certo. A nossa ouvinte mandou aqui uma pergunta, a Ana Paula, e ela diz o seguinte: Bajo, há um mês atrás eu pedi para o Marcelo sobre o câmbio do Cruze, que numa ladeira ele não estabilizava. Eu lembro. Né? E o Marcelo me orientou a fazer a troca de óleo. Pois bem, fomos na agência e lá nos falaram que o óleo do câmbio é vitalício, não precisa ser trocado. Pois bem, uma semana após a ida na agência, meu esposo viajou e adivinha, o câmbio estragou. Não fazia troca de marcha, teve que voltar no guincho. O que você me disse? Olha, e ela diz aqui, que prejuízo a gente teve, né? Câmbio automático, há necessidade de troca, de certeza. O câmbio manual, que eles dizem que o óleo é vitalício, tá? Mas se tu abrir uma caixa com 100 mil quilômetros, observar o óleo que tem nessa caixa e olhar para o óleo novo, eu duvido de não querer trocar, tá? É um óleo grosso, a cor completamente alterada e, Bajo, sabe cheiro de esgoto? Dá nesse óleo, tá? Dá um chulé de esgoto nesse óleo aí, que é inadequado para que ele haja mecanicamente de maneira correta. Eu acho muito estranho alguém da concessionária acabar comentando esse tipo de acontecimento. Câmbio automático, a troca não é vitalícia, eu nunca ouvi falar disso aí. Tá certo. Ouvinte dizendo assim que abasteceu no novo posto com etanol e a média continua a mesma. Então ele disse que realmente a qualidade... Os postos fizeram uma promoção para ganhar mercado. Né? E uma legal é que todo mundo tende a ir atrás para não perder cliente, né? Como eu comentei, não é que a gasolina o álcool ou a gasolina está com baixa qualidade. Não vai durar para sempre isso. Tá? A qualidade, o valor não vai poder operar nesse valor. O valor não vai poder operar nesses custos aí o tempo todo, senão o prejuízo vai ser grande para o bolso do proprietário. O ouvinte está perguntando aqui com quantos mil quilômetros tem que trocar o óleo do câmbio do Toyota Corolla? Olha, eu acho que entre 50 e 80 mil quilômetros. Está mais ou menos nessa faixa aí. Eu tenho que dar uma olhada no manual que eu desconheço um pouco qual é a atividade de desgaste que esse câmbio costuma apresentar. Mas a média de carro automático é isso aí. Entre 50 e 80 mil quilômetros é bom fazer a troca. O ouvinte está perguntando aqui, eu tenho uma caminhonete, a Vani perguntando aqui, eu tenho caminhonete 2x2, que óleo devo colocar, Marcelo? Óleo no motor. Motor. Né? Na verdade não é 2x2, é 4x2 provavelmente. 4x2. É o sistema de tração da caminhonete. Tem que saber se ela é diesel, se é gasolina, eu não tenho como te informar, tá? Não tem dado que chega. Mas se for uma caminhonete um pouco mais moderna, é um óleo na casa do 1040 mais ou menos. Tá certo. Marcelo, muito obrigado pela sua participação e o aguardamos aqui daqui a 2 semanas para trazer novamente essas dicas tão importantes para o nosso ouvinte, ok? Ok, também obrigado, bom dia, bom frio aí. Bom frio para todos nós. 8h52. Você acompanhou Onda Tecnologia com Marcelo da Corrégio.